Vamos repetir a primeira estrofe. Da igreja fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta terras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Em meio aos sofrimentos que viverá enfrentar, espera a Igreja Santa no dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a Igreja vitoriosa em paz repousará. São muito poucos os cânticos contemporâneos com melodias talvez mais fáceis de cantar e de tocar, que tenham uma letra e uma mensagem tão rica e tão poderosa quanto este que acabamos de cantar. Escolhemos este tipo de hino, este tipo de cântico, por causa da riqueza da mensagem. Eu creio, para mim, o meu gosto, a melodia é bonita. Não é tão fácil de ficar no ouvido, mas o mais importante é que transporte uma mensagem preciosa, esta mensagem que nós acreditamos estar alicerçada em Cristo e na Sua Palavra, a qual nós vamos abrir agora. E vamos voltar a Romanos, no capítulo 16. Esse texto que nós temos estado a meditar nos últimos meses, até anos, recorrentemente, temos voltado a Romanos. Esta carta que prega o Evangelho, que anuncia o Evangelho, foi uma carta escrita por Paulo à igreja em Roma para explicar o Evangelho que ele pregava, que ele defendia, pelo qual ele vivia e pelo qual morreu também. Romanos capítulo 16, nós vamos ler os versículos 17 até 20. Romanos 16, vamos começar a leitura do versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a nossa obediência é conhecida, a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja
convosco. Vamos orar? Nosso Deus, nós temos diante de nós a Tua Palavra e queremos olhar para ela com atenção, meditar naquilo que foi escrito para que nós hoje aprendamos acerca da Tua vontade, acerca da Tua direção, das nossas vidas, para sermos igreja, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, para sermos verdadeiros adoradores. Queremos Te honrar lendo e meditando na Tua Palavra e pedimos o auxílio do Teu Espírito na aplicação destas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é a Aninha que vai estar com os nossos pequeninos, o Misael e o Pedro também vai ajudar. E nós vamos ficar então com Romanos 16 e olhar para os versículos 17 a 20, mas hoje especificamente o versículo 19, que vem numa sequência de uma grave exortação que Paulo traz à igreja de Roma. E no versículo 18, nós meditamos na última vez que olhamos para Romanos 16, nós meditamos no versículo 18, pensando em alguns homens e mulheres que se infiltram no meio da igreja, não servindo a Cristo, não por causa de Cristo, mas com interesses egoístas, com interesses carnais, com interesses mundanos, às vezes demoníacos, ou quando é mundano nós sabemos que é diabólico e demoníaco, mas com essa intenção de provocar divisões e causar escândalos. E uma das estratégias é usar elogios. O versículo 18 fala em suaves palavras e lisonjas, supostos elogios ou falsos elogios. Mas suaves palavras pode significar um elogio, uma forma agradável de falar, de abençoar ou com uma pretensa intenção de abençoar. E acerca desse assunto, então, nós dissemos que diante da bajulação deve-se ficar ainda mais atento. O texto diz para nós estarmos vigilantes, para nós estarmos com cuidado, que notem bem aqueles que provocam divisões, afastai-vos deles, vigiai, fiquem atentos. Então, diante da bajulação, diante da lisonja, de elogios fáceis e às vezes mentirosos e vazios, nós precisamos estar mais atentos. Mas a segunda parte deste texto lembra-nos que, olhando para o versículo 19, que o elogio, o verdadeiro elogio, pode dar alento, procura dar alento. E eu creio que o versículo 19 é uma forma de Paulo alentar, de encorajar. A palavra alento, ela está relacionada com a respiração, com o fôlego, o estado de ânimo, a coragem, o vigor, aquilo que alimenta, que revigora. É como dar inspiração, entusiasmo. Dar alento é animar a pessoa, é fortalecê-la para ela continuar. E Paulo, no versículo 19, ele diz: a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. É uma expressão de alegria, uma expressão de aprovação, de afirmação, de encorajamento. E então nós percebemos que depois de uma confrontação ou de uma exortação, Paulo traz uma palavra de alento. E eu partilhei com os irmãos e quando estudamos e vamos fazer uma breve revisão daquilo que foi visto nas semanas anteriores, mas quando falamos de elogio vem aquelas ideias de Provérbios 25, 26, 27, mas especialmente o capítulo 29, que tem palavras de exortação, de cuidado com o elogio. Mas o propósito de Paulo é a edificação. Ele já tinha dito no capítulo 15 que cada um de nós agrade ao próximo, seja com suaves palavras, seja com palavras firmes,
não tão suaves, mas que o propósito da nossa comunicação seja a edificação. Cada um procura agradar ao próximo no que é bom para edificação, para ajudar a pessoa a crescer, a se animar. Uma outra carta, 1 Coríntios 14, 26, instruindo a igreja acerca da reunião, do ajuntamento. Capítulo 14, versículo 26, lemos assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem um salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Tudo o que for feito deve ser feito para edificação. A pessoa tem que entender, tem que ser encorajada, tem que ser abençoada. Esse é o objetivo que nós devemos ter com as palavras. Outro texto, a segunda carta aos Coríntios, que traz esta mesma ideia, capítulo 12, versículo 19. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. E começar agora aqui a perceber um padrão em Paulo e nas cartas no Novo Testamento. Várias vezes nós lemos esta expressão, ó amados. Para além da clareza com que Paulo apresenta o que significa edificação, é falar em Cristo perante Deus. É falar como que um representante de Deus, como sendo fiel testemunha de Deus, sendo fiel à revelação de Jesus. Mas depois ele introduz aqui esta expressão, ó amados. E é aqui que há uma forma de comunicar agradável, é uma palavra suave. É uma palavra que mostra carinho, que mostra proximidade. E não é a única vez que ele faz com os romanos. A carta começa assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma. A falar para aqueles irmãos em Roma, ele chama amados. E no capítulo 12, no versículo 19, encontramos de novo a mesma expressão. Ele está a instruir os irmãos. A parte mais prática da carta começa no capítulo 12, as implicações do Evangelho, as aplicações do Evangelho, como viver a verdade ensinada por Jesus nos relacionamentos interpessoais. E então ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Então esta palavra é como que um elogio. É como que uma palavra de encorajamento. E esse livro que eu mencionei, então, elogios que edificam, proferindo palavras que encorajam as pessoas e glorificam a Deus. Interessante que o título, isto é o subtítulo, mas o título deste livro, na língua original, em inglês, é Praticando a Afirmação, ou o encorajamento. A palavra afirmação, ou affirmation em inglês, pode significar encorajamento, dar esse incentivo à afirmação. E depois então o subtítulo é o elogio ou o louvor centrado em Deus, o elogio daqueles que não são Deus, mas é um elogio centrado em Deus àqueles que não são Deus. E é sobre isso então que nós vamos procurar aprender hoje, a partir deste texto e desta ideia de Paulo e da forma como ele fez com outros irmãos e com outras igrejas e como o nosso Senhor Jesus fez. Uma revisão então acerca daquilo que nós vimos nas semanas anteriores. Vamos rapidamente só lembrar essa parte das suaves palavras e lisonjas, esse discurso polido, liso, macio, essa fala agradável que muitas pessoas usam para enganar o coração dos incautos. Então, o Salmo 5 fala ou descreve aquelas pessoas que não têm sinceridade nos seus lábios e com a língua lisonjam. No Salmo 12, algumas pessoas que falam com falsidade umas com as outras, lábios bajuladores, coração fingido, boca macia, porém um coração onde há guerra, palavras brandas como o azeite, mas eram espadas desembainhadas. No Salmo 55 e no Salmo 62, bem dizer com a boca, porém no interior, lá dentro, há maldição e há ofensa
E nós vimos então o perigo dos elogios a partir de Provérbios, vários versículos que chegamos a ver. A boca lisonjeira causa ruína, o homem é provado pelos louvores que recebe. É um teste receber um elogio. O capítulo 28 descreve aquele homem que repreende, que acaba por receber mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Não há proveito na lisonja. Capítulo 29, o homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. E vimos o exemplo de Micaías, a pressão que ele recebeu para falar coisas boas. E no Novo Testamento, em Gálatas, Paulo menciona algumas pessoas que usavam palavras que transmitiam favor, que transmitiam benevolência, simpatia, bondade, boa educação, mas na verdade o que queriam era afastar os crentes da Galácia, daquelas igrejas daquela região, afastá-los da verdade apostólica, da doutrina dos apóstolos. E então há aqui uma exortação muito solene e depois o testemunho de Paulo a dizer: nós, apóstolos em Cristo, nós nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Então, diante da bajulação, deve-se ficar ainda mais atento, mas com o verdadeiro elogio procurar dar alento. Nós já vimos aquele lado perigoso do elogio, aquele lado que é como que uma armadilha para o nosso coração, e nós precisamos aprender a lidar com isso, essa tendência que nós temos também. Mas agora vamos ver o outro lado, um lado difícil para nós portugueses, principalmente para os portugueses. Nós temos muita dificuldade em elogiar. E eu tenho muita dificuldade em elogiar, eu já disse isso e estou a aprender e quero aprender com as Escrituras, com Paulo, principalmente com Jesus. E este versículo 19, então, de Romanos 16, esta forma como Paulo usou as palavras para mostrar algo bom nos irmãos e destacar algo bom nos irmãos. A obediência deles era conhecida por todos. Ele disse: eu estou contente, por isso eu me alegro. A palavra obediência, ela traduz a ideia de uma submissão, uma complacência. Esta palavra complacência é uma palavra importante, porque complacência significa uma disposição natural para corresponder aos desejos ou aos gostos de outra pessoa, com a intenção de ser agradável a essa outra pessoa. Então é uma disposição de se submeter, de corresponder. Aquela pessoa deseja isso, então eu vou procurar fazer aquilo que essa pessoa deseja para lhe ser agradável. Isso é complacência, é um sinónimo da palavra obediência. É uma definição da palavra grega que dá origem na nossa língua à obediência. Mas é também obediência em resposta aos conselhos de alguém. Isto encontramos num dicionário da língua grega. A palavra que Paulo usou pode ser significada, pode ter esse significado, pode significar isso de eu ouvi um conselho, eu vou seguir esse conselho. É uma obediência demonstrada na observação dos princípios bíblicos. Eu entendi o princípio, eu entendi o que Deus quer, o que Ele quis transmitir, então eu vou procurar fazer para agradar ao Senhor. E é essa obediência que está a ser destacada e elogiada. Ela era conhecida por todos, a obediência dos crentes de Roma, e Paulo diz: eu estou alegre com isso. Esta expressão, por isso me alegro a vosso respeito, é o mesmo que dizer, de uma forma mais contemporânea, fico muito feliz por ti, ou por vocês, por vós. Eu estou contente contigo. É dizer, eu gostei do que tu fizeste. É dizer parabéns. É uma forma de dizer parabéns. E esta expressão parabéns, e há pouco tempo voltamos a falar sobre celebração de aniversários e parabéns, o que significa pessoas novas que têm chegado e como é que a Igreja Bíblica, como é que o irmão Pedro e a família celebram aniversários. Mas lembrar o significado da palavra parabéns, conjunto de palavras para congratular ou felicitar. A ideia é
deixar a pessoa feliz ou desejar a felicidade para a pessoa. E a palavra congratular é regozijar-se, é alegrar-se com o bem alheio. Ele está alegre, eu quero me alegrar com ele. Essa é a ideia de congratulação. A ideia de felicitação é tornar alguém feliz. É dizer coisas que deixam a pessoa feliz. E quando se diz parabéns, quando se diz fico muito feliz por ti, eu estou contente contigo, eu gostei do que tu fizeste, é para deixar a pessoa feliz. É para a pessoa se alegrar porque nós reparamos no que ela fez. Então, com o verdadeiro elogio, procura-se dar alento. Então, a principal questão sobre o aniversário, resumindo bem, está muito para dizer, mas não é o tempo, nem está muito relacionado com o texto, mas fazer só um parênteses e dizer que em relação ao aniversário, eu celebrei aniversário há pouco tempo, eu não me lembro de nada que eu tenha feito para eu nascer. Eu não fiz esforço nenhum, não me custou nada nascer, a mim não me custou. Por isso eu não tenho mérito nenhum em ter nascido e estar com vida. Então eu não preciso que me deem parabéns porque eu estou vivo, porque eu sei quem é que me mantém vivo. Sei quem me deu à luz e essa pessoa merece os parabéns por me ter dado à luz. Essa sofreu e o meu pai também contribuiu para que eu estivesse aqui. Esses merecem parabéns. O resumo é esse. Eu não fiz nada para estar aqui e se estou cá e continuo cá é pela graça de Deus. O trabalho é dele, é ele que me sustenta. Então isso resume bem a ideia do que eu entendo sobre aniversário. E não há nenhum mandamento no Novo Testamento que me mande celebrar o dia do meu nascimento. Nem o do nascimento de Jesus. Agora, que é um momento alegre para as famílias é. E quem quer celebrar, não há nenhum mandamento que proíba a celebração do aniversário. Não está errado celebrar o dia do aniversário, não está errado alegrar-se e dizer palavras de elogio, parabéns, estou feliz porque tu estás aqui, porque tens vida. Só não podemos obrigar a fazer uma festa, a fazer um bolo e a pôr velas em cima de um bolo e a cantar uma música para a pessoa e bufar e soprar e cantar. Não podemos obrigar alguém que não quer fazer isso, mas essa liberdade de celebrarmos a vida e de a cada dia lembrarmos que estamos vivos e a cada dia procurarmos ser mais sábios e mais como Jesus. Esse é o resumo daquilo que temos entendido com aniversários, mas é bom receber elogios. E no dia do meu aniversário eu recebi um elogio que eu guardei. Está no formato assim paterno, filial, mas também tem palavras da minha esposa. Eu gostei muito de receber este elogio, por isso eu guardei e eu sei o poder que tem o elogio. E por isso, ao ler o Novo Testamento, eu vejo que há elogios e eu sei que os elogios têm esse poder para edificar e é possível proferir palavras que encorajam as pessoas e que glorificam a Deus. Paulo, logo no início da carta aos Romanos, ele diz de novo: eu dou graças a Deus no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ele está de novo a dizer: eu estou feliz convosco. Ele disse isso também a outra igreja, em Éfeso. No Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16, lemos assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. De novo, eu estou feliz por vocês. Eu não cesso de dar graças a Deus por causa da fé que há entre vós, fé no Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículos 3 e 4. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E também aos Tessalonicenses, ele também diz àqueles irmãos: damos sempre graças a Deus por todos vós, por causa da operosidade da vossa fé. E ele destaca de novo essa questão da fé, não só a fé, o amor, a esperança, a firmeza da esperança,
Mas Paulo procurava lembrar de coisas boas nas pessoas com quem ele falava. Ele procurava alegrar-se. E ele realmente se alegrava. Era uma alegria genuína, ele diz. E várias vezes ele cita o Espírito Santo como testemunha. O próprio Deus como testemunha. Por isso eram sentimentos genuínos. Não era dizer uma coisa com a boca e dentro do coração o contrário. Experimentar o oposto. Mas qual é a razão? E nestas cartas, e à luz destes versículos, Romanos e Efésios, Colossenses e Tessalonicenses, apenas alguns exemplos dos elogios de Paulo, e que são vários nas suas cartas. Mas há uma razão para o elogio. E nessas cartas, nessas mesmas cartas, Paulo dá a razão porque que está a elogiar. Porque que essas pessoas têm motivos para serem elogiadas? Por causa da graça de Deus. Foi a graça de Deus que as alcançou. E no capítulo 12, então, diz: pela graça que me foi dada, também alcançou Paulo. E ele diz: eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. E aqui, não pense, se fez aniversário, ou se vai fazer, ou se está a fazer hoje, não pense que é o centro do mundo, que toda a gente tem que se lembrar de si, que tem que mandar mensagens e dar presentes. Paulo está a dizer: não pense acerca de si mesmo além do que convém. E esse é um dos problemas que eu encontrei nos aniversários. É a exigência que as crianças, e eu como criança fui, na cultura em que eu fui educado, fui criado assim, com essa pressão e com essa influência de achar que eu merecia ser bem tratado por toda a gente e receber presentes de toda a gente. E se alguém não se lembrava de mim, eu fui pressionado para ficar triste, frustrado, porque era o que eu via nas outras pessoas. Então há uma pressão social para focar em nós, o homem como centro, o ego. Mas Paulo está a exortar os irmãos, apesar de eu vos chamar de amados e de ter muita coisa para agradecer a Deus por vocês, mas pense com moderação, seja equilibrado a pensar acerca de si mesmo. Não pense que precisa receber um presente de aniversário só porque está vivo. A glória é de Deus, é a graça de Deus, o favor é do Senhor. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, é assim que devem pensar acerca de si mesmo. É por causa da fé que têm. A fé é que é elogiada. A fé, a relação com Deus, a pessoa só tem realmente valor se ela mantém uma relação com Deus. E é mediante a fé que a tem. Porque fora de Deus, nenhum de nós tem valor. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, versículo 6, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Se podemos servir, se podemos fazer alguma coisa, é porque recebemos a graça do Senhor, de ter dons, de ter habilidade, capacidade para fazer. Então, eu dou graças a Deus mediante Jesus Cristo por causa da vossa fé. Ele começou por dizer, mas ele agora explica, foi uma graça, vocês fazem alguma coisa e creem porque receberam a graça de crer. Aos Efésios ele tinha elogiado, dizendo que ouviu falar da fé deles, e expressou gratidão e alegria, mas ele diz no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Se têm fé, é porque foram abençoados por Deus para ter, para crer. Colossenses 1, ele tinha elogiado, damos graças a Deus, quando ouvimos da vossa fé, e agora no versículo 6 diz, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes, e entendestes a graça de Deus na verdade. Ter fé é porque ouviu a verdade e creu na verdade. Isso é pela graça e mediante a fé, é um favor de Deus. Em 2 Tessalonicenses, ele tinha elogiado na primeira carta também a operosidade da fé dos irmãos. E agora na segunda carta, ele também
explica o porquê dos irmãos terem essa fé. E no final do versículo 12, então, ele diz: não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Só se tornarão realmente úteis, só se tornarão realmente elogiáveis, só se tornarão realmente dignos se a graça do Senhor for convosco. Então a razão para o elogio é ter sido alcançado pela graça de Deus. E este texto então é muito claro. Esta carta que ele escreve aos Coríntios, uma carta escrita para irmãos com tantos problemas, e ele encontra forma de os elogiar e de mostrar amor por eles e de os chamar também amados. Mas ele diz no capítulo 4, versículo 7: quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Então este é um texto, é um versículo que tem perguntas para nos lembrar porquê que devemos elogiar. Porquê que podemos ser, ou quando é que podemos ser alvos de elogio? É porque recebemos algo do Senhor. Ele comunicou-nos características dele. A graça dele foi connosco, ele capacitou-nos para fazermos determinadas coisas, inclusive cuidar de filhos, educar filhos, ter filhos e educá-los. E aí sim os pais, pela graça de Deus, por causa da graça de Deus, podem ser elogiados pelo bom trabalho que estão a fazer na educação dos seus filhos. Mas o nosso Senhor Jesus elogiou. Alguns versículos onde nós encontramos palavras do Senhor, do nosso Senhor, a destacar características noutras pessoas. Em Mateus 8, versículo 10, Jesus admirou-se e disse aos que o viam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Referindo-se àquele centurião que queria a cura do seu criado, mas ele não queria que Jesus entrasse, que fosse à casa dele, não era digno, mas que falasse à distância, porque ele tinha autoridade e ele também era um homem de autoridade, sabia como é que as coisas funcionavam debaixo da autoridade. E Jesus ficou impressionado com o testemunho daquele homem, com a fé daquele centurião. E ele disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ele destacou a fé daquele homem. Depois, no capítulo 15, no encontro com aquela mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada e queria que Jesus a curasse, por causa da insistência dela, da argumentação dela, Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, então, a sua filha ficou sã. Esta é uma palavra de elogio, de encorajamento, de afirmação. Grande é a tua fé. Jesus elogiou aquela mulher. No Evangelho de João, no encontro com Natanael, Jesus viu aproximar-se e disse acerca dele. Isto é interessante, sobre os elogios, numa parte mais prática que nós deveremos ter na próxima quarta-feira. Jesus, isso de elogiar na presença e também quando a pessoa não está presente, na sua ausência, aqui dá a entender que ainda não tinha chegado Natanael, mas Jesus diz acerca dele: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que quer viver a verdade. E nós também lembramos dos elogios que Jesus escreveu, mandou escrever através de João, às cartas. As cartas que ele mandou escrever às igrejas. Em Apocalipse, a partir do capítulo 2, Apocalipse 2, estas palavras são dirigidas à igreja de Éfeso. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Então são expressões para elogiar os irmãos de Éfeso. O teu labor, a tua perseverança, não podes suportar homens maus. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. São elogios. E depois ele diz no versículo 3: tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Jesus diz: eu conheço, eu vi, e eu reconheço essas virtudes em ti. Então o Senhor
destaca também características. O próprio Senhor Jesus, Ele não se... Ele não deixou de elogiar. Ele não perdeu oportunidades de afirmar e de encorajar pessoas em quem Ele viu virtudes. Mas também Ele explica o porquê dessas virtudes nessas igrejas, nessas pessoas, nesses indivíduos. No seu discurso, em João 15, para os discípulos, Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse pode ter fé. Esse pode ter amor. Esse pode perseverar, porque está em mim. Porque sem mim nada podeis fazer. Nada do que tem valor e nada do que é bom pode ser feito por alguém que não está em Cristo. Bom no sentido espiritual. Bom no sentido da salvação. Para a salvação. Há coisas boas que pessoas que não estão em Cristo fazem. Isso faz parte do bem comum e da graça comum que Deus mantém sobre a terra para que exista vida. Mas o que Jesus está a dizer é que se há algo de bom que os discípulos, seus seguidores, podem fazer em termos espirituais, que merece elogio, é aquilo que é feito nele e por meio dele. Na oração que Jesus faz ao Pai, referindo-se aos discípulos, Ele diz: eu neles, os meus discípulos, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então é Cristo em nós, é o amor de Deus em nós que é a razão para o elogio. São essas coisas que devemos destacar. Isso está nas palavras do próprio Senhor. E por isso Ele diz também às igrejas, a todas elas Ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas a primeira parte sobre ouvir o Espírito, ouvir o que o Espírito ensina, essa parte Ele diz a todas as igrejas. E é como que um eco do que o Senhor já tinha dito no Velho Testamento. No Salmo 40, lemos o testemunho do salmista: abriste os meus ouvidos. E por isso, ele diz no versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade. Ó meu Deus, dentro do meu coração está a tua lei, porque tu me abriste os ouvidos. Eu ouvi o que o Espírito me disse, e por isso eu tenho prazer em fazer a tua vontade, em te agradar. Isso está no Salmo 40. E nós lemos em Atos 16 que o Senhor abriu o coração, abriu os ouvidos, o entendimento, a mente de Lídia para ela atender às coisas que Paulo dizia. É o Senhor que abre o coração. É a graça de Deus que permite ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Se não for o Senhor a abrir o entendimento, não dá para entender, discernir as verdades espirituais. Então o Senhor Jesus diz no final então do livro do Apocalipse, capítulo 22, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele merece o nosso elogio todos os dias, o nosso louvor todos os dias. Ele merece ser lembrado por nós todos os dias, não apenas uma vez por ano, porque Ele nasceu em dezembro, dizem que é em dezembro, outros dizem que é em setembro, mas não é uma vez por ano, porque Ele morreu e lá para abril fazem um culto, uma adoração para lembrar de Jesus. Ele merece que nós lembremos dele todos os dias. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É dele que nós devemos lembrar todos os dias. E ele diz então, falou aqui, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Nós não entendemos as coisas espirituais porque queremos e temos essa capacidade. É porque recebemos auxílio espiritual. Recebemos o ensino do Espírito Santo. Por isso que no versículo 17
O Espírito e a noiva dizem: vem, aquele que ouve diga: vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. É a graça do Senhor que nos dá a vida, é a graça do Senhor que nos dá a fé. É Cristo em nós a graça da vida, pela qual nós podemos realizar algo de bom e de útil. E é por isso que o Novo Testamento termina dessa forma. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Esta é a razão principal para haver elogios no nosso meio. Então, diante da bajulação, deve-se ficar muito atento, vigilante, mas com o verdadeiro elogio nós devemos procurar dar alento, dar edificação. Algumas notas, algumas ideias deste livro que então eu mencionei, que foi um desafio. Quando eu vi o título, eu disse: eu preciso deste livro, eu preciso aprender, eu preciso corrigir algo que a minha tendência como português, como homem, como ser humano, não é? Mas como homem português, eu acho que as duas coisas são muito fortes para descrever a dificuldade de elogiar, de dizer de uma forma certa palavras que edificam, palavras que encorajam as pessoas e glorificam a Deus. Então, o autor do livro, Sam Crabtree, ele é membro da Igreja Batista Bethlehem, onde John Piper foi pastor durante muitos anos, e um homem que explica muito bem o Evangelho. John Piper explica como poucos a mensagem do Evangelho. A paixão dele falar de Cristo e falar da cruz é algo contagiante. E sobre santificação também. Mas eles trabalharam juntos, era um dos líderes da igreja, Sam Crabtree, e ele cita um texto de Romanos 13, versículo 7, especialmente a parte final: pagai a todos os que lhe é devido, e depois então ele destaca: a quem honra, honra. E depois ele diz assim: os bons elogios são centrados em Deus, apontando para a imagem de Deus na pessoa. Os únicos atributos recomendáveis nas pessoas foram-lhes concedidos. Tudo vem de Deus, por meio de Deus e é para Deus, de modo que em todas as coisas, incluindo as qualidades recomendáveis das pessoas, Ele possa receber a glória. E cita Romanos 11, 35: quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Então é para Jesus, é para Deus. A glória é dele, o elogio, o louvor é para Ele. E claro, quando Ele comunica algo às suas criaturas, aos homens e às mulheres que Ele deseja usar para Ele ser glorificado, nós estamos assim instruídos a honrar essas pessoas, a elogiar essas pessoas, a reconhecer, a afirmar essas pessoas, porque elas mostram Deus, mostram a imagem de Deus. E esse é o ponto. O autor cita também o texto em 1 de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, diz: serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, de novo, se podemos servir, se temos habilidade para servir, é porque nós recebemos de Deus essa capacidade. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É verdade, é assim. Esta é a mensagem cristã. Ele cita palavras de um homem, um autor conhecido, e ele diz assim, um escritor do século XIX: não havia notado que as mentes mais humildes, século XIX, XX, mas eu achei interessante o que este homem disse. Não havia notado que as mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais equilibradas e abertas elogiam mais, ao passo que os excêntricos, os desajustados e os descontentes elogiam menos. Então, se tem dificuldade para elogiar, se tenho dificuldade para elogiar, eu tenho que me localizar aqui no meio dos excêntricos, dos desajustados e dos descontentes. E é verdade. Isso eu creio que é verdade. As pessoas mais humildes, essas têm as mais equilibradas, mais abertas para as pessoas e para amar pessoas, elas têm mais facilidade para elogiar.
Deus é transformador dos desejos. Quando Ele transforma o nosso coração, nós não elogiamos por mera obrigação, mas pelo contrário, porque nós queremos fazer. Queremos que as pessoas desfrutem do mesmo refrigério de ser elogiadas, de que nós desfrutamos quando somos encorajados. Deus é a causa primeira de todo o bom elogio, diz o irmão Sam, num outro momento no livro. É importante que, diante de um elogio, se feche o ciclo. Eu falo então de um ciclo do elogio. É importante que se estabeleça a ligação, a conexão específica com a obra de Deus. Transfira o elogio para Deus. Honramos a Deus ao responder ao elogio, dizendo coisas como: se alguém nos elogia, nós devemos procurar dizer alguma coisa assim: Deus tem sido gracioso para comigo. Ou, outra frase que podemos usar: qualquer habilidade que vê em mim, eu recebi de Deus, e por meio daqueles que Ele colocou ao meu redor para me treinar. Ou ainda, o irmão é bastante atento, responder com elogio, o irmão é bastante atento àquilo que Deus está a fazer. Então o desejo elementar de ser elogiado não é errado. O desejo de ser elogiado perverte-se quando nós queremos ser elogiados pelas coisas erradas. Ou quando o desejo de ser elogiado se eleva acima da glória de Deus no bem que fazemos, ou ainda quando aceitamos elogios, sem a alegre admissão de que o bem que fazemos é feito na força que Ele nos dá. Porque aquele que supre a força merece a glória. O elogio de uma qualidade reconhecida num ser humano indica a qualidade real do Deus que está por detrás dele. Uma frase que resume bem o que significa elogiar. O elogio não deve ser um incentivo à autoestima de distribuição gratuita para todos. Não elogie por qualquer coisa banal. Não elogie modas passageiras. Não massageie o ego. Elogie o que é elogiável. Valorize o que é valioso. Valorize de modo supremo aquilo que é supremamente valioso. Adore apenas a Cristo e então elogie a imagem de Cristo nas pessoas. Aquilo que puder identificar de Cristo naquela pessoa. Não apenas o poder do elogio, mas todos os princípios e todas as dinâmicas eficazes ou eficientes, elas baseiam-se no Deus da Bíblia. Enfatizar o poder e a importância do elogio não é um esforço para colocar algum tipo de prática gestora, gerencial ou de técnica de psicologia popular acima da Bíblia. Isto pode soar a psicologia, pode soar a técnicas de gerenciamento, mas se o mundo encontra benefícios míopes, pragmáticos no elogio, porque encontra... Ontem fui fazer uma aula de iCycle, aquilo é duro, é difícil ficar em cima de uma bicicleta, e aperta, mas é o tempo todo o professor a elogiar-nos: boa, espetacular, força, muito bem, é sempre a animar, sempre. E ele não conhece, já conversei com ele não conhece a sabedoria de Cristo, a sabedoria paulina, mas ele usa elogios. E o mundo se encontra benefício no elogio e a aula inteira a elogiar. Força, muito bem, que velocidade, que espetáculo. O mundo está a fazer aquilo que a ideologia mundana sempre fez, que é utilizar a realidade bíblica para objetivos distorcidos e egoístas. Quero mais um aluno na minha aula na próxima semana. Quero que a minha turma seja a maior, seja a melhor. A despeito das corrupções e perversões, os princípios que ordenam o mundo, incluindo os mundos da gestão e da psicologia, são de Deus e refletem Deus. Mesmo que eles não saibam, mas refletem. Mesmo que não o façam conscientemente, mas estão a refletir Deus, têm a imagem de Deus e sabem que resulta, porque nós fomos criados para ser encorajados com elogio. O elogio encoraja-nos. E isso funciona e deixa em ordem o nosso mundo interior. Abençoar outros
É o chamado do cristão. 1 Pedro 3, 8 e 9 diz: sede misericordiosos e humildes, portanto é preciso ser humilde para ser um encorajador. Versículo 9: não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, falando bem, elogiando, abençoando. Bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Nós fomos chamados para bendizer, falar bem dos nossos irmãos, a fim de recebermos, ou de receberdes, diz Pedro aos irmãos, bênção por herança. Então, perceber aqui as partes envolvidas. Nós abençoando alguém, outras pessoas recebendo a nossa bênção, o nosso elogio, o nosso encorajamento, e depois, então, Deus abençoando-nos por nós abençoarmos outras pessoas. Foi para isto que nós fomos chamados. Os termos bênção e encorajamento são usados aqui como sinónimo, e ainda que nem todas as bênçãos venham na forma de elogios ou de encorajamento, todos os elogios centrados em Deus são bênçãos. Todos os encorajamentos, todos os elogios centrados em Deus são bênção para a pessoa que os ouve. Então, 4 características dos bons elogios, dos bons encorajamentos. Ele deve ser separado sempre que possível, e a maior parte das vezes, se possível, sempre separado da correção. Não misturar elogio com confrontação e com correção. Porque ao fazê-lo, já estamos porque há pessoas que quando vão fazer uma correção, existe até a técnica do sanduíche. Elogio, correção, elogio. E elas fazem sempre isso, sempre isso, sempre isso. Nunca elogiam só por elogiar. E há uma história verídica numa empresa que os funcionários já sabiam que já vinha bronca. E já não ouviam nada. Nem o elogio, nem a bronca, já se fechavam. Porque aquele chefe habituou-se a fazer elogio, reprovação, ou confrontação, elogio. Então, a melhor forma de elogiar é separada da confrontação e da correção. É um bom elogio assim. É ser constante. É ser uma prática comum, habitual. É ser honesto, ser verdadeiro, não ser fingido, não ser falso e ser centrado em Deus. Perceber Deus, e vamos ver depois alguns aspectos práticos disso na próxima quarta-feira. O objetivo, ao trazer ânimo às pessoas, é glorificar a Deus à medida em que as ajudamos a ver Deus em ação nas suas vidas, movendo-as na direção de serem como Cristo. Então nós ajudamos as pessoas a ser rasas, a serem vazias, a serem medíocres, quando nós concentramos os nossos elogios nas tranças dos seus cabelos, nas joias de ouro, no luxo dos seus vestidos, nos adereços, nos piercings ou nas tatuagens. Porque tais coisas são externas. Se os nossos elogios são só sobre essas coisas exteriores, nós estamos a contribuir para a mediocridade dessas pessoas. Em vez disso, nós devemos dar atenção aos padrões de caráter que surgem da obra de Deus que acontece dentro da pessoa. Focar no coração, que é o mais importante, nas virtudes de caráter e não apenas na aparência. É claro que uma criança, uma menina, gosta de um elogio. É interessante que no acompanhamento que este irmão fez de casais, ele disse quase a totalidade dos casais que ele conhecia, eles conheceram-se e casaram-se como resultado dos elogios. Foram os elogios que os levaram à união. E acho que é o mesmo aqui entre nós. Por que encorajar então? Algumas razões para encorajarmos. Encorajar as pessoas, isso permite que nós tenhamos a postura correta, por meio da qual podemos fazer sugestões. O encorajamento leva as pessoas a nos prestar atenção. E esse benefício é muito precioso e vivificador, especialmente no ministério. Então, elogiar pessoas, encorajá-las, abre o coração delas para o nosso ministério, para elas nos ouvirem. E leva a moral no sentido do entusiasmo. A pessoa com a moral elevada é uma pessoa animada, é uma pessoa que está com garra, que quer fazer. O elogio energiza os indivíduos. O encorajamento faz com que a convivência com os outros se torne mais fácil. Não está sempre a criticar, sempre a moer, sempre
a murmurar. O esforço para elogiar os outros leva-nos à prática de olhar para eles de maneira positiva, ou seja, procurando evidências da obra de Deus neles. Número 6. O encorajamento usa construtivamente o tempo que poderia ser desperdiçado com reclamação ou murmuração. Em vez de estar a falar mal, procurar usar construtivamente as palavras. Ao elogiar qualidades semelhantes a Cristo e celebrá-las quando forem notadas, o encorajamento exibe o caráter de Deus, dando-lhe honra por ser o tipo de Deus que é. Ao elogiar, nós ensinamos. Nós deixamos bem claro aquilo que nós consideramos importante. Será que nós valorizamos a imagem de Deus e o caráter de Cristo nas pessoas? Se o fazemos, se nós valorizamos, então nós devemos ressaltar essas qualidades nelas. Comportamentos que são recompensados e celebrados apresentam maior possibilidade de serem repetidos. A pessoa recebeu o elogio, ela foi afirmada, então ela vai voltar a fazer aquilo, porque aquilo foi bom. Então cuidado com os elogios falsos, porque a pessoa vai achar que foi bom e vai repetir. Número 9. Quando elogiamos a imagem de Deus na pessoa, Deus é glorificado. E é para isso que nós fomos criados, para glorificar a Deus. Então uma outra pessoa que é citada aqui, e pelo que eu entendi nem é cristã, mas ele diz assim: quando alguém fizer alguma coisa boa, aplauda. Assim você fará duas pessoas felizes. A pessoa que fez a coisa boa e você próprio, né? Ficará feliz. Isto é fruto da observação. Isto é fruto da experiência da vida. Então ele menciona alguns erros que ele cometeu ao encorajar. Eu vou mencioná-los só por alto e nós abordaremos com mais tempo numa próxima oportunidade. O próprio autor cometeu alguns erros ao encorajar outras pessoas. Pensar que o encorajamento é a coisa principal. Não é a coisa principal. Não é tão importante como, por exemplo, orar. Orar pela pessoa. As nossas orações por uma pessoa podem ser infinitamente mais importantes para ela do que os nossos elogios. De facto, pode ser que nunca encontremos a pessoa nem lhe façamos um único elogio. Ele diz: eu tenho pessoas na minha lista de oração que jamais conheci pessoalmente. Se eu nunca as elogiar nesta vida, as minhas orações ainda assim podem ter sido cruciais para elas. Porque Cristo é o fator mais importante. Se elas conhecerem Cristo, isso é muito mais importante. Outro erro é confundir elogio com bajulação. A bajulação corrompe tanto quem a recebe como quem a oferece. A bajulação alimenta o orgulho de ambas as partes. Enquanto o elogio é um presente gratuito, sem restrições, que confia que Deus produzirá a boa colheita que deseja produzir com a semente plantada, a bajulação é um suborno, do qual se espera um retorno direto e em pouco tempo. O elogio piedoso aprova a semelhança com Cristo e reprova qualquer coisa contrária, ao passo que a bajulação aprova qualquer coisa, semelhante a Cristo ou não, que possa produzir a resposta desejada. Mas o bom elogio é aquele que aprova a semelhança com Cristo. E voltando para o versículo 19 e a continuidade do versículo, essa expressão que Paulo usa, ele conhece, ele elogia a obediência dos irmãos, ele elogia a fé que eles têm, essa fé prática. Ele diz: eu estou contente convosco e eu quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Esta ideia de sabedoria, de ser instruído, de ser habilidoso, elaborar os melhores planos e usá-los como o melhor meio para os executar, é ser prudente. E Provérbios 15:28 diz que o coração do justo medita o que há de responder. Como é que eu vou encorajar esta pessoa? Como é que eu a vou elogiar? Como é que eu a vou abençoar? É preciso meditar, é preciso ser sábio para o bem, para a edificação, para a afirmação. Provérbios 16:23, o coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. É por isso que Paulo diz: eu quero que sejais sábios para o bem dos outros, para bendizer os outros, para edificar os outros. E ele diz, Paulo,
na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E Pedro também diz: santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E a última expressão do versículo 19: simplices para o mal. Quero que sejais sábios para o bem, mas simplices para o mal. Jesus usou a mesma expressão em Mateus 10:16 está registrado estas palavras de Jesus: envio-vos como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simplices como as pombas. A mesma palavra é usada por Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Segundo aos Coríntios 6, versículo 4: em tudo nos recomendamos a nós, como ministros de Deus, na muita paciência, aflições, privações, angústias, açoites, jejuns. Mas depois no versículo 6 diz: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Pureza, simplices para o mal, leva-nos para a ideia da pureza. Essa pureza que é devida a Cristo, uma simplicidade e uma pureza que são devidas a Cristo. O crente deve ser simples e puro, deve buscar essa pureza. Um mandamento para o crente: finalmente, irmãos, tudo o que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Ao falar como pastor, jovem pastor, 1 Timóteo, está registrada a palavra de Paulo a Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro, simplices para o mal. E João diz assim na sua carta, no capítulo 3, na primeira carta: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então é esta purificação, esta pureza, esta simplicidade para o mal que nós devemos buscar. Devemos ser simples para o mal, sábios no falar, sábios para o bem, simples para o mal. Esta ideia de simplicidade para o mal está relacionada com o que nós pensamos, o que vemos, o que é que pomos diante dos nossos olhos. O que é que nós lemos? O que é que nós fazemos? O que é que dizemos e como dizemos? Então, buscar o padrão de Deus para nós. Encorajarmos-nos a sermos sábios para o bem, simples para o mal. Usar palavras de afirmação, de encorajamento. Esta é a palavra do Senhor. Este é o desejo de Deus para nós hoje, ao ler Romanos 16, especialmente o versículo 19. Nós vamos orar agora. Antes de cantarmos uma oração, nós vamos orar. Eu vou ler uma oração que está neste livro, o irmão Sam Crabtree. Ele registrou essa oração e eu vou ler por nós aqui, que eu creio que representa bem, pelo menos a minha realidade, e eu acredito que é da maioria das pessoas que aqui estão. Vamos orar. Senhor, a maioria de nós não imita a Cristo tão bem quanto deveria. Embora nos regozijemos pelo facto de nos santificares, tendo iniciado a boa obra em nós, todavia permanecemos muito longe da semelhança com Cristo em muitos aspectos. Admitimos que tem havido momentos em que o nosso comportamento é pior do que o dos nossos vizinhos descrentes. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não apenas pecamos de modo geral, mas de maneira específica deixamos de recomendar o recomendável. Recebemos de Ti o perdão que Jesus nos comprou na cruz e pedimos-Te agora que aceleres a nossa transformação rumo à semelhança com Cristo. Faz-nos recomendáveis e pessoas que recomendam o que é recomendável. Que assim seja, por Cristo.